Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais uma edição do nosso programa Webinar da Indústria. Eu sou Geraldo Bastos, jornalista, editor do site Indústria News, industrianews.com.br. Esse projeto Webinar da Indústria faz parte do site Indústria News e tem o apoio e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Hoje a gente vai conversar com Alexandre Landim. Ele é presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia, o Sinduscon, né? O Sinduscon foi criado ainda na década de 50, é uma das entidades empresariais mais importantes da Bahia, e o Alexandre Landim preside a entidade desde 2021, está encerrando o seu ciclo agora em 2025. E aqui, Alexandre, um rápido currículo aqui para os nossos telespectadores e ouvintes. Alexandre Landim é engenheiro civil, graduado pela Universidade Católica, tem pós-graduação em negócio imobiliário, né, pela Fundação Armando Álvares Penteado. Além de presidente do Sinduscon, é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ou seja, muito currículo, muita experiência. Alexandre, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Um prazer tê-lo aqui. Eu queria que você falasse inicialmente, a gente vai falar muito também no programa de mercado, da Constru Nordeste, que vai começar agora no meio da semana que vem. A gente está gravando esse programa nessa sexta-feira, dia 10. Fala para mim, Alexandre, aí da sua passagem pelo Sinduscon, o que é que você pontua aí de mais importante nesses anos de gestão à frente da entidade? Oi, Geraldo, é um prazer estar aqui falando com você, falar para a indústria, falar um pouquinho do que nós fazemos lá no Sinduscon. Se entende o Sinduscon como a casa da construção, é o sindicato que recebe as construtoras, né? Ali tem construtoras de habitação de interesse social, de obras públicas, de obra de saneamento, de abastecimento, aquelas que fazem manutenção, extensão de redes elétricas, obras corporativas, né, que faz supermercado, trabalha na indústria também, tem muitas empresas que hoje trabalham na indústria, nós temos uma indústria, é engraçado, nós somos a indústria dentro da indústria, nós é que construímos as indústrias. Então, e aqui a gente tem um polo, tem outros parques industriais que nós contribuímos. Então, o que eu posso dizer é que foi um grande prazer dialogar com todos eles, com esses pares. Hoje, somos mais de 200 associados dentro do Sinduscon, essas 200 empresas. Na essência, todo sindicato ele tem o trabalho de fazer as convenções coletivas, né? Eu brinco sempre, eu não... Essa é uma piada pronta, nós fazemos 13 convenções coletivas no Sinduscon. Uma por mês, ainda tem o 13º, sabe? Então, é um trabalho intenso, além de acompanhar o custo da construção. Essa, por si só, é a nossa essência, nosso objetivo, nosso propósito, mas a gente conseguiu aí, ao longo do tempo, extrapolar isso. Hoje a gente tem uma agenda muito mais inclusiva, dentro do próprio aspecto do SG, né? Tem um parceiro dentro do Sinduscon, os associados. Entenda o seguinte, o Sinduscon desses 300, a gente escolhe a cada mandato 36 associados. 6 vão para o conselho, 6 são eleitos para o conselho fiscal e 30 para um conselho diretor. Então, o modelo de governança é assim. Cada dia, e depois uma pequena diretoria, que nós fazemos de 10, fora o presidente e vice-presidente, então, 12, e cada um tem uma agenda. Eu tenho a alegria de ter um amigo, que é Vicente Matos, que também é diretor da FIEB, e ele está na diretoria lá conosco, com uma agenda inclusiva do SG. Então, essa foi uma das boas agendas que nós fazemos hoje no Sinduscon, como ser mais inclusivo, como a gente fazer governança. O Sinduscon tem uma sede bonita, na Rua Minas Gerais, um prédio de 8 andares, que é o primeiro prédio comercial com selo IPTU Verde, um dos primeiros do Nordeste, que tem o selo Aqua, quer dizer, falar sobre sustentabilidade, sobre inclusão. A gente tem aí um portfólio interessante. Estamos falando muito desses 8 andares, uma coisa bacana que foi feita, que nós construímos juntos lá, todos nós do Sinduscon, foi a gente repensar a construção e ver ela para frente, né? O olhar para frente. Então, criamos desse prédio de 8 andares, pegamos 3 andares e criamos o hub da inovação, ou o hub da construção, para tratar desses temas. Como é que vai ser a construção em 2030, como é que vai ser daqui a 30 anos,
e olha, uma aderência, uma coisa bacana. Eu quero lhe convidar, e todo mundo que ouve, está ouvindo aqui, o que vai ver o seu programa, para conhecer o Hub da Construção. É um espaço bem bacana, premiado, projeto de arquitetura premiado, para todos, tem um cowork muito bonito. A gente lá reciclou, nós não, nós contratamos um sistema acústico que reciclou 50 mil garrafas PET. Estamos abrigando dentro desse espaço, desse cowork, mais de 30 soluções para a construção civil. Aí tem startups, tem soluções de serviço, tem muita coisa bacana. Então, tratando inovação, tratando sobre sustentabilidade, sobre ser mais inclusivo, tem uma pauta bacana para a gente conversar mais à frente, que é a inclusão das mulheres na construção civil, né? Essa é uma pauta bem interessante. E muito conteúdo. Eu acho que a riqueza de conteúdo que tem feito um espaço de conexão. Você sabe que toda sexta-feira, a gente está indo já, passou de 50 edições, toda sexta-feira, no Sinuscom, a gente tem um café da manhã. A gente chama Sexta da Construção. Hoje, dia 10, recebemos lá o pessoal da Caixa Econômica Federal, o Rodrigo, baiano, mas estava em Brasília. Ele veio falar sobre desmistificar o SINAP, uma base de referência para custo de construção, é a base de obras públicas e outros. Então, ele veio aqui. Tivemos um debate muito interessante, há um pouco mais de um mês, sobre carregamento de carro elétrico. Imagino que esse é um assunto que está aí preocupando muito. Então, tem muita coisa bacana, e você falou da cereja do bolo, a Consul Nordeste. Verdade, vamos lá. Mas eu queria antes a gente estava conversando antes de começar a gravação, né, de botar aqui para gravar, sobre o presidente da FIEB, o Carlos Henrique Passos, né, que inclusive é oriundo do setor, né, é do setor da construção civil, que está indo agora para o finalzinho do mandato, mas deve ser reeleito para mais um mandato. Fala um pouquinho dessa relação de vocês com o presidente, com a FIEB, né, como é que tem sido essa relação nos últimos anos. Olha, Carlos Henrique é meu presidente há pelo menos 10 anos, porque Carlos foi presidente do Sinuscom, primeiro mandato, depois aí tem o direito à renovação, e ele é o único presidente que conseguiu, por unanimidade, e como o povo fala, o pessoal escolheu ele para ser reconduzido mais 2 anos. É o único presidente que passou 6 anos na frente da entidade. Então, Carlos é uma inspiração para todos nós, e para mim, que estou nessa posição agora. Carlos, que conseguiu aí, foi um dos pivôs para a gente conseguir fazer aquela sede, já prevendo, em algum momento, que a contribuição sindical ia acabar em algum momento. A gente precisava pensar no Sinuscom como seria a sustentabilidade financeira do Sinuscom. Então, junto com o apoio de Carlos, aí um projeto belíssimo de Vieira Lima, que pilotou ali e colocou aquela sede na frente, colocou aquele prédio para cima, e com apoio de vários outros, o próprio Vicente, que eu já citei, o Marcos Galindo, o Carlos Marden. Eu vi numa trilogia de Carlos, viu, Geraldo? Eu teve o Carlos Vieira Lima, depois teve Carlos Henrique, depois o Carlos Marden. Eu até brinco que se me chamar de Carlos Alexandre, eu elogio. Então, a relação com o Carlos é de admiração. Ele se posicionou quando Alban foi puxado para a CNI, foi escolhido para a posição lá na CNI. O Carlos, como vice-presidente, se habilitou e foi aceito pelo grupo. Então, foi uma construção, e o Carlos é uma pessoa muito dedicada, muito inteligente, e eu tenho a certeza que ele está dialogando. Eu até, de vez em quando, brinco: Carlos, você deixou de ser presidente do Sinuscom, você agora é presidente da Federação das Indústrias, mas não esqueça da gente, não. Não esqueça, não. Então, o Carlos tem sido magistral nessa condução da FIEB, e muito nos ajudado também, viu? Ele tem... O próprio Consul Nordeste, imagine que pós-pandemia a gente precisava reativar um projeto que era antigo, né? A gente tinha um projeto antigo que teve 10, 11 edições anteriores, parou, porque por algum motivo, no passado, eu acho que a última edição
da Expo Conção, que era a primeira feira, foi em 2015, 2016, me perdoe aí se eu estiver errado na data, mas pós-pandemia a gente falou, pode ter que resgatar esse contato das pessoas, a gente precisa repensar o nosso setor, mas a gente não mexe, não faz isso sozinho, não é consultor. Nossa indústria, viu, Geraldo, ela é muito transversal, o pessoal chama que é uma indústria de montante e jusante. A gente tem muitos fornecedores que estão com a gente num período da obra propriamente dito. Então, aquele que fornece o prego, o concreto, o aço, os metais sanitários, o bloco, a cerâmica, tudo isso, toda essa que vem para a obra. Mas quando a gente acaba nossos empreendimentos, aí a gente puxa a movelaria, aí a gente puxa o eletrodoméstico, a indústria eletrodoméstica, a gente puxa outras cadeias produtivas importantes. Então, é de forma bem transversal. O que a gente falou? Pô, vamos chamar essa turma para poder ficar de novo. Nos encontramos, aí a primeira pessoa que eu procurei foi o Carlos. Carlos, eu preciso de um apoio nesse assunto. O Carlos imediatamente nos apoiou, e aí a coincidência foi buscar um parceiro forte que pudesse montar esse projeto, nos unimos à Rede Bahia, e para fechar o grupo, o Sebrae, que nos apoiou desde a primeira edição, de uma forma magistral, porque ele conseguiu trazer os pequenos, micro e pequenas empresas produtoras para dentro desse espaço, onde a gente reúne muito conteúdo e muita exposição. Beleza, a gente vai falar mais daqui a pouquinho da Constru Nordeste, mas eu queria pegar o gancho, você falou do número de associados do Sinduscon, né, cerca de 200 e tal. Fala um pouquinho, Alexandre, de como é que está o setor da construção hoje na Bahia, né? Como é que você avalia, como é que está o momento, né? A gente sempre diz que a construção é um bom termômetro do que está acontecendo na economia. Quando a construção está bem, a economia, de um modo geral, quase sempre está muito bem, porque puxa quase todos os setores, né? Você falou aí, indústria de aços, e aí vai para o comércio, vai para o serviço, né? Isso tem impacto em tudo. Fala um pouquinho como é que você vê esse momento da construção civil aqui na Bahia. A gente vem de um ciclo muito positivo, né? A gente vem com crescimento aí acelerado. 2022 para 2023 foi um ano ótimo. 2023 para 2024, muito bom. 2024 para 2025 ainda bom. E 2025 está sinalizando ainda crescimento. O que a gente percebe é, se a gente olhar para os vetores principais do nosso setor, ou as linhas principais, a gente aumentou o nível de emprego. Hoje a construção civil no estado da Bahia são quase 160 mil colaboradores registrados no CAGED, e quando a gente vai para o IBGE, somos mais de 400 mil no estado. Ainda existe uma informalidade do setor, aquela pessoa que vai lá fazer o conta, mas mesmo assim, independente disso, somos 160 mil colaboradores registrados. Então, a gente vê numa crescente aí de 140, quando eu recebo, estava 143, 145, cresceu 15 mil postos de trabalho no setor nos últimos 15 anos, nos últimos 4 anos, são 15 mil novos. A gente vem com crescimento em faturamento também. Esses vertentes principais, eu acho que a entrada do Minha Casa Minha Vida. Imagine que a construção civil, eu entendo a construção civil mais ou menos com 4 vertentes muito claras. Você tem o mercado de habitação e interesse social, aí a gente está falando Minha Casa Minha Vida. Você tem o mercado imobiliário, que é esse que a gente vê nas nossas cidades. Você vê aquelas empresas de obras públicas, grandes obras, e os serviços especializados, que aí você pode incorporar também aquelas menores obras ou obras específicas, né? Então, quando a gente fala, a primeira vertente que eu falei sobre habitação e interesse social, com o programa Minha Casa Minha Vida, o resgate do programa Minha Casa Minha Vida, eu acho que deu uma acelerada. E aí a Bahia despontando novamente como um estado que faz muito bem essa atividade e consegue reunir. A Bahia é um dos estados que mais produziu habitação de interesse social e ainda precisa fazer muito mais.
a gente está interiorizando, então esse daí, Isso. inclusive a expertise da empresa do nosso presidente, né, Carlos, aí, Verdade. que conhece com propriedade essa temática. O E a mercado gente, imobiliário, desculpe, mas não, continue. Eu ia só falar da questão, você falou que a gente precisa construir muito mais ainda, e a gente tem um déficit habitacional ainda gigante aqui na Bahia, né? No Brasil como um todo, na Bahia em particular, né? olha, esse é o grande desafio. Esse é um grande desafio, uma janela de crescimento. Nós temos, há muito tempo se falava um déficit habitacional de 7 milhões de habitações, e esse número parece que não baixa, né? Esse número a gente não conseguiu ainda reduzir significativamente esse número. Quer dizer, esse número não conseguiu ter quedas expressivas. Ainda tem um déficit habitacional no Brasil muito grande, e ele persiste. E ele persiste. E aí tem uma preocupação setorial. Nossa mão de obra produtiva, ela está envelhecendo. Você vê que o Brasil para de crescer em 2050. Os estudiosos dizem que para de crescer em 2050. E a Bahia, 2035. Então, ele está falando de uma janela de 10 anos que a gente tem que acabar usar essa força produtiva ou buscar novas formas de execução, e aí faz uma conexão direta com o que nós estamos fazendo lá sobre o hub da construção, pensando na construção do futuro. Lembra que eu falei como é que vai ser em 2030 ou daqui a 30 anos? Em Eu acabei 2030, quem vai construir com uma mão de obra mais velha? Não, perfeito. Eu acabei lhe interrompendo para abordar essa questão do déficit habitacional. Se você quiser pegar o gancho onde você parou, pode. Não sei se você lembra. Você estava falando de tem o mercado habitações, né? imobiliário, uma outra Isso, vertente. exato. Eu falei sobre habitação de Isso. interesse social. Mas tem o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele ainda. O mercado imobiliário é esse que nós conhecemos nas nossas cidades, né, nas grandes cidades. Ele se mostrou muito resiliente, viu? Isso. O mercado imobiliário mostrou muito resiliente. O mercado, apesar da taxa de juros, existe uma relação taxa de juros com o mercado que a gente tenta descolar. Alguns dizem que não tem nada a ver. Eu, particularmente, acho que tem. Você veja aqui, eu vou trazer um caso aqui bacana. Bacana não, trágico, mas é verdade. Hoje, para pegar um financiamento de R$ 200 mil, você vai pagar uma prestação em torno de 2.500, 2.300, 2.400, depende do banco, depende da linha de crédito. Mas não vai ser alguma coisa que gira em torno desse daí. Então, para pegar 2.500, você tem uma renda de R$ 8.500. R$ 8.500 são 5 milhões de famílias no Brasil todo. Se essa taxa de juros, que essa minha conta é para uma taxa de juros de 12%, se essa taxa de juros cai para 10%, cai 2 pontos, a gente aumenta esse mercado 50%. E se ela cair para um dígito, ou 7%, a gente dobra o tamanho do mercado. Então, o mercado imobiliário, mesmo com essa alta taxa de juros, com a Selic nessas proporções, se a gente consegue reduzir ela, a gente dobra esse mercado. O potencial do mercado é muito grande, que eu acho que esse é o grande desafio. Mas o mercado imobiliário, ele se mostra uma coisa muito interessante. O mercado imobiliário, ele vence ciclos, né? Ele vence ciclos, ele é maior, o mercado imobiliário é maior que quer dizer, a construção como um todo, mas falando do mercado imobiliário como si, como próprio, porque você compra o terreno, aprova o projeto, constrói uma obra 2, 3 anos, entrega um empreendimento, então vai um ciclo aí de 5 anos, 4 a 5 anos, ele vence uma pandemia, é um ciclo maior do que uma pandemia. E ele se mostrou muito resiliente, a Bahia agora, de um tempo para cá, vem se destacando o preço, a valorização da nossa cidade, Salvador, e da Bahia como um todo, aí tem as outras cidades, vem se demonstrando um ponto de atração, um ponto de interesse dos compradores. Como a gente não pode exportar, a gente importa comprador. Então, o mercado tem melhorado e tudo que tem sido lançado tem vendido. É verdade que existe uma redução de lançamentos, a gente não cresce o volume de lançamentos, a gente tem hoje um saldo de imóveis, vamos dizer assim, saudável, mas a verdade é que está tendo mais procura. Eu imagino que agora, com a taxa de juros reduzindo, vai ter melhor. Aí eu venho falar do terceiro eixo, que seriam as obras públicas. Foram entregues muitas obras públicas, e aí você tem um eixo de obras estruturantes e obras de interesse social importantes, né? Você vê o volume de obras que o Estado entregou, de escolas, de hospitais, obras que vários municípios aí fizeram,
né, no período 2 anos para cá, muitas obras da pandemia, pós-pandemia, foram entregas de várias obras. Salvador mesmo a gente viu complexos Isso. viários sendo transformados, aí está acontecendo isso aí, outras obras, hospitais, e foram muitos equipamentos. Então, deu uma desacelerada, mas agora, novamente, uma acelerada, tem um volume grande de escola pelo interior, hospital e outros equipamentos. Tem o VLT é uma das grandes obras. Eu ia te perguntar sobre isso, inclusive acrescentar que tem a VLT, agora o governo do estado também vai fazer um novo trecho do metrô para o Campo Grande, tem a perspectiva, boas perspectivas aí para a ponte, né, que são 5 ou 6 anos de obra, Ponte Salvador-Itaparica, né? A gente tem que lembrar também que daqui a pouquinho o governo vai estar licitando a BR-324 e a 116, né, relicitando, né, depois de tomar, de ter de volta da Via Bahia. Enfim, as perspectivas para o futuro também nesse setor são boas, né? Muito boas, muito boas. Eu penso que até a perspectiva para essas grandes obras, você não falou ainda da FIOL, você não falou ainda do Porto Sul, a gente pode falar da FCA, a gente pode falar das mineradoras, a gente pode falar de outras obras de volume aí, que tem aí para serem iniciadas, né, que são sondagens aí, tem projetos, né, a própria expansão das redes aí de rede elétrica, a Bahia precisa de conexão de rede elétrica, o Oeste todo precisa de conexão elétrica, então tem muita coisa na área, vamos dizer, nesse terceiro eixo de obras de infraestrutura, são obras que transformam o ambiente, aí tem aquele segundo momento. Imagine uma ponte Salvador-Itaparica. Gente, Itaparica muda. E eu vou dizer, o eixo, a ponte vai ser um equipamento que vai radiar desenvolvimento para todo o recôncavo baiano, e eu avançaria para dizer para você, ele vai até Ilhéus, um desenvolvimento até Ilhéus, aquela costa do Nendê, a costa do Cacau ali, também vai aproveitar dessa conexão nova. Verdade, com certeza. Eu estou conversando com o Alexandre Landim, presidente do Sinduscom da Bahia. Alexandre, nessa coisa de obras de moradia, né? Só para lembrar, hoje é dia 10, sexta-feira, hoje o presidente Lula lançou um novo financiamento voltado mais para a classe média, com perspectiva de financiar cerca de 80 mil imóveis, e também um projeto novo de reforma de moradias destinada ao pessoal de baixa renda, até 30 mil reais de crédito, né? Você percebe uma preocupação do governo no sentido de fomentar também isso, essa indústria? Como é que se analisa? Olha, eu ainda não tenho todo o arcabouço que foi colocado hoje no programa habitacional. Eu pensei, as notícias chegaram para mim, eu ainda tive a oportunidade de estudar, me aprofundar num tema, mas eu penso que nós aqui do setor pensamos que toda movimentação é transformadora. Então, quando a gente fala em habitação de interesse social, olha o que foi habitação, olha o que é a Minha Casa Minha Vida, gente. O que foram esses 10 anos de Minha Casa Minha Vida, transformou muito a nossa cidade, o nosso exterior. A gente conseguir fazer habitação para mudar de patamar, trazer dignidade. A habitação é uma questão direta de dignidade. Acho que quando a pessoa tem aquele seu teto, a condição, muda até o posicionamento da sua família, sabe que ali vai ter tem uma cozinha, tem um quarto, um banheiro, quer dizer, você tem um trabalho ali, direto ou indireto, social, básico, vamos dizer assim, básico, elemento básico. E aí que se multiplica uma sociedade e se vai buscar outros caminhos. Aí chega a educação, chega o saneamento, e a gente vai melhorando o equipamento de transformação social também. Verdade. Perfeito. Uma coisa muito importante que a gente tem que debater. Quando a gente sai do Brasil, a gente vai para qualquer lugar, o lugar mais bacana para você conhecer são centros históricos, são centros antigos da cidade. Né? A gente viaja para
conhecer esses lugares. A gente quer ficar no centro da cidade, ver o que acontece. A gente tem que pensar esses centros nas nossas cidades. Salvador, por exemplo. Vamos falar de Salvador. Salvador tem um parque histórico fantástico. Então, a gente tem ali do lado o centro antigo, vamos chamar, não é o centro histórico só, o centro antigo, que é o comércio, que precisa ser resgatado. A gente não pode deixar que os prédios estão ali erguidos. E a cada dia que passa, eles vão se deteriorando e tem que ocupar aquele espaço. Então, arranjar linhas de financiamento que a gente possa ocupar, trazer pessoas que estão em condição, não tem uma condição uma condição saudável de habitação para poder ocupar esses espaços. E aí transformar esses equipamentos. Olha, você vai ter o transporte público, você tem... O prefeito está muito preocupado com a zeladoria urbana, e eu acho que ali é um local que fomos provocados por ele, tenta juntar ali para fazer uma zeladoria, que eu boto luz, boto segurança, vamos fazer. Isso. Do como ali tem outros municípios que eles também têm que traçar. São Paulo é um exemplo que está fazendo uma transformação grande. Recife, outra cidade que está dando um show, ali no ponto Marco Zero, e agora o Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro, com aquele museu do futuro que transformou aquela região no portuária, né? E você falou de um ponto bem interessante. Quem pega, por exemplo, e vai na região do Santo Antônio Anônimo do Carmo, que se transformou aquilo ali, bastou a revitalização, uma rua, né? Praticamente uma rua, como a cidade abraçou, a cidade incorporou isso no seu cotidiano, né? Se transformou numa região segura, né? Bem habitável e bem adorada pela população da Bahia, né? Isso é bem bacana. Olha que coisa legal Santo Antônio, né, do Carmo. Por sinal, minha mãe, quando chega aqui há 70 e tanto, não vou nem falar isso, porque se ela ouvir, ela vai dizer que eu contei a idade dela. Mas quando ela chega aqui, ela vai morar no Santo Antônio do Carmo, e aquilo hoje, 70 anos depois, é um dos locais mais fantásticos para você visitar uma cidade. Porque você sai andando, primeiro, essa questão da gente ficar à vontade na nossa cidade, andar por um sítio histórico, muito agradável, essa sensação de segurança, essa segurança que é talvez uma das coisas que a gente precise mais falar, que esse que precisamos ter mantido a todo, e temos que todo cidadão brigar por essa segurança pública, e lá no Santo Antônio a gente percebe isso, a gente sabe que famílias todas as pessoas circulam ali, andam por aquilo ali, e de uma beleza histórica, de uma beleza paisagística, né? Você pegar uma varanda daquela, você se debruça ali no mar, e do lado de dentro você está vendo aqueles casarios pintados, é muito bacana. E como valorizou aquilo, né? Tem prédios ali, casas ali, que custam milhões e milhões, apartamentos de luxo né, no Horto Florestal, equivalente a isso, mais ou menos, né, Alexandre? Alexandre, você falou da questão da mão de obra, né, das 160 mil pessoas empregadas no setor. Aí me veio uma coisa aqui, que, assim, era uma mão de obra da construção civil, isso, assim, na minha época de juventude, muito associada, né, a uma mão de obra de baixa qualificação, né, muitos acidentes de trabalho, pouco uso de equipamentos, né, de proteção individual. Mas eu percebo isso, onde eu moro aqui, tem várias obras aqui de construção de prédios, como isso mudou, né? O aspecto das pessoas, a formação das pessoas, número de acidentes também, é raro você ver acidentes hoje na construção, pelo menos que chega na imprensa, na grande imprensa, né? Esse trabalho que vocês fizeram, que as construtoras fizeram, que a FIEB fez, que a Sinduscon fez, muito importante também, né? Ah, sim. Vamos falar sobre segurança de trabalho, vamos falar sobre nossas pessoas, né, nossos colaboradores. Primeiro, de fato, a FIEB tem sido, e aí destaco a FIEB com um dos S, o SESI, que tem um trabalho. Eu me lembro que na época da pandemia a gente precisava saber o que fazer, e buscamos várias referências. De fato, o SESI foi magistral, ele conseguiu ali criar protocolos conosco, permitiu que a nossa indústria continuasse, e eu entendo saúde e segurança como uma constância de propósito. Eu acho que todos nós temos essa perspectiva hoje no setor da construção civil, porque é essencial que a gente proteja os nossos pares, nossos colaboradores, pessoas. Então, essa é uma questão
realmente é transformador. E a gente vem debatendo muito esse assunto. Eu acho que a gente já chegou no nível de racionalização na construção civil, a gente racionalizou muito, e agora está no momento de transformação, né? Eu acho que é o momento de transformação. Eu vou fazer uma analogia ao agronegócio. O agro, que hoje é pop, hoje o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, né? Mas você imaginar que 40 anos atrás, as pessoas saíam do interior, que não queriam trabalhar no agronegócio, e hoje elas voltaram para o interior, e quando vê uma novela, vê o Cauã Reynolds lá pilotando o drone em cima de uma caminhonete bonita, e o agronegócio é isso hoje. Essa é a imagem. Eu acho que da mesma forma que a gente está vendo essa transformação na construção civil. A gente tem visto alguns movimentos muito interessantes, o uso de drone, eu falei do drone, para limpar fachada, para fazer mapeamento, o uso da inteligência artificial, o robô, a gente está fazendo muita coisa hoje, tentando pré-industrializar muitas coisas, industrializar, ou pré-industrializar, na verdade, é industrializar fora do canteiro da obra. Aí, voltando a históricos, a coisas que nos inspiram, e talvez em momentos até que não foram tão felizes. Uma época como a pandemia, que a gente viu aquela construção do hospital de Wuhan. Aquele hospital construindo em poucos dias, com aquele densidade. Eu mesmo precisei ver o filme no YouTube algumas vezes para acreditar que aquilo era verdadeiro. Eu precisei ter aquela certeza, algumas pessoas comentarem, e hoje a gente já vê essa construção civil, com essa a industrialização da construção civil feita na Europa, e está trazendo até para a construção Nordeste um case de sucesso, que o Grupo Casais, uma empresa portuguesa, ela pré-fabrica prédios e monta em dias. Ela pré-fabricou um hotel e montou esse hotel, fez a montagem desse hotel na Espanha, em Madrid, em 14 dias. E aí, quando você atravessa o Atlântico, quer dizer, aquela coisa que estava no Oriente, já foi para a Europa, e atravessa o Atlântico, quando a gente vai para a América do Norte, tem a casa do Elon Musk, com a casa da Amazon. A Amazon, né? A casa da Amazon, que vende ali, casa que você compra pelo e-commerce hoje. Então, esse mesmo movimento chega aqui, está chegando, está transformando. Imagino que isso vai mudar muito, e esses colaboradores da nossa função já estão percebendo isso, cada vez a mecanização maior, e algumas coisas que a gente vai ter que tirar do canteiro de obra e fazer fora. Então, industrializar é talvez o eixo. Eu percebo uma dinâmica muito grande com essa nova geração de entrantes, o que o pessoal chama agora de geração Z, né? Essa geração Z que é os nossos compradores e os nossos colaboradores hoje. Imagine que a geração Z já nasceu com a internet, pô. Eu e você não, Geraldo. A gente foi aprendendo a usar celular no tempo, né? Exatamente. No tempo. Mas essa turma já nasceu puxando com o dedo lá. Então, é uma geração que tem uma capacidade e uma aderência com os novos tempos maior que a nossa. E manter essa turma para trabalhar com nós vai ser um grande desafio. Eu perguntei para um professor como era trabalhar com a geração Z, e ele falou uma coisa fantástica. A gente vai aprender a liderar líderes. E essas pessoas já vieram prontas, são líderes. Então, olha, é um grande desafio, a nossa força produtiva está envelhecendo, e a gente tem que ser novos entrantes, tem que ter novas pessoas entrando, e esses novos entrantes não vão querer botar bloco sobre bloco, vão querer fazer outra coisa. Verdade. Apesar de que, desculpe, apesar de pode falar. Nada melhor nessas obras, essas habitações que nós fazemos, a gente fala isso também, mas a gente já te convida que o jeito que a gente constrói é muito seguro, é muito bom e é muito qualificado. E a questão da sustentabilidade é outra coisa que a gente precisa abordar, né? Também como melhorou o descarte de materiais, enfim, já há uma consciência maior em relação a isso, né? A questão do meio ambiente, né? É uma questão, eu sempre tratei isso, minha empresa é nova, minha empresa tem 25 anos, e na nossa empresa a gente sempre tratou isso como uma necessidade de sobrevivência. Não dá para... O pessoal falava, 30% do prédio, se eu pagar para levar
comprar o produto, pagar o frete para chegar na minha obra, e 30% ter que jogar fora e pagar o frete para fora, eu não me sustento. E eu tenho certeza que essa é uma conta que todo mundo faz. A gente está falando em métricas hoje mínimas. Eu vou pagar um caso, a gente compra tudo pronto. Eu não tenho um alumínio sobrando na minha obra, é um item caro. Então, minha esquadria, minha janela, ela vem toda pré-fabricada com vidro. Ah, mas vidro corta lá na obra. Não, o vidro já vem a esquadria toda pronta, montada. É plugar, é botar, instalar. A porta, cabos e fios. Cabos e fios é um item que ficou muito caro. Sempre foi muito caro. E pós-pandemia, eu estou falando muito da pandemia, mas é porque são referências que marcantes. Não, isso, e é mesmo. E é mesmo para todo mundo ainda, né? Eu até falo, eu falo que a gente... o bug no milênio foi na pandemia. A gente mudou a nossa forma de pensar na pandemia. O pessoal falava, não, em 99 para 2000, disseram que ia ter o bug do milênio, tira dinheiro da conta, o computador ia estragar. Não foi. Na pandemia. Tudo mudou na pandemia, esse foi o nosso bug. Mas eu estou falando de cabos e fios. Cabos e fios ficaram muito caros, então a gente tem que comprar a quantidade certa. Não dá para perder mais pontinha, não. Porque qualquer empreendimento é 100 unidades, vezes aquelas 100 unidades. Perfeito. Alexandre Landim, presidente do Sinduscon, estou conversando com Alexandre Landim, presidente do Sinduscon. Alexandre, vamos falar um pouquinho agora sobre a Constru Nordeste, né? Vamos convidar o pessoal do setor da construção. Começa dia 15, 16 e 17 de outubro, das 13 às 21 horas, no Centro de Convenções aqui em Salvador. Terceira edição da feira, você já falou que é um evento da FIEB, Sinduscon, Sebrae, Bahia Eventos. Fala o que é que a gente vai ter de novidades, qual é a expectativa de vocês, para público, enfim. Bom, a Constru é uma alegria, porque ela é a primeira e a segunda edição, ela conseguiu reunir o maior público do Centro de Convenções até hoje, aqui o nosso novo Centro de Convenções em Salvador. E eu tenho certeza que essa terceira edição, do jeito que está feita, vai trazer muito mais gente. Entenda que na Constru Nordeste a gente tem a gente optou por fazer duas coisas que são muito boas e muito poderosas. Uma exposição de novos fornecedores, fornecedores que às vezes estavam distantes, vêm trazer os seus novos produtos, e outros que é trazer o nosso fornecedor local, a nossa indústria local, a expor o que ela tem lá de novo. Então, é muito bacana quando você vê aquela indústria que talvez nem todos conhecemos, está tão perto que pode nos ajudar na produção dos nossos empreendimentos ou das nossas obras. Então, essa é uma conexão muito boa. E este ano a gente aumentou 50% a área de exposição, com um sucesso de vendas, de ocupação impressionante. Então, além do aumento desse fornecedor, nós temos uma outra vertente que se soma, que é o conteúdo. Uma quantidade de palestras, são mais de 40 palestrantes, vão ter 30 palestras de todos os assuntos. O eixo principal deste ano é como vai ser a industrialização da construção civil. Esse é o eixo principal. Mas nós vamos tratar de um assunto que eu falei no início, carregamento elétrico de carros em nossas edificações. Nós vamos tratar isso aí envolvendo corpo de bombeiros, envolvendo a coordenação das cidades, envolvendo a companhia de energia elétrica. Qual vai ser a solução para isso, para fazermos de forma segura? Hoje se fala dos carros modernos, né? Como é que a gente vai abrigar esses carros modernos? A gente tem apresentações sobre liderança, associativismo, cooperativismo, que na verdade de cooperação e de cooperativa. A gente vai ter bastante temática nesse assunto, a gente vai ter a industrialização por si só, as inovações que estão no mercado. Então, tem muita coisa boa. Vamos ter o Fórum das Mulheres, Maria das Construções, essa força, esse bônus demográfico que nós podemos contar na indústria. A mulher está querendo trabalhar, ela sempre quis, na verdade. Eu acho que é um bônus agora que nós temos muito positivo, que nós temos que tentar, de todo jeito, abraçar e colocar junto de nós todos. Então, é muito uma temática vasta, com uma exposição grande, o que faz.
E aí essa exposição e esses temas vão desde do primeiro material que nós botamos na obra até o último item que nós colocamos no nosso apartamento. Eu brinco que vai do prego à persiana que nós colocamos nas nossas edificações, ou se a gente pensar da sinalização das nossas rodovias até a escavação com grandes equipamentos que vão ser expostos, ou se a gente falar dos equipamentos públicos, enfim, é uma diversidade, muita gente participando, muita gente boa, tenho certeza que vai ter um índice de visitação muito bom. Pô, bacana. Tem um site da Constru Nordeste, construnordeste.com.br. Lá o pessoal encontra as informações, pode se inscrever, enfim. Aproveita aí, Alexandre, e me diz uma coisa, é gratuito o evento? Paga alguma coisa para o participante? Todo gratuito. Tanto a exposição como a participação. A participação das palestras é totalmente gratuito. Então, basta escrever, você falou bem, o site, tem também no Instagram, Constru Nordeste, então pode chegar por esses dois caminhos, faz a inscrição antes, para evitar filas, tem todo o conteúdo vai ter lá, nós vamos ter a varanda do SESI também no final do dia, então, não perca essa oportunidade, a gente está trazendo, olha, eu estou um pouco, nós podemos dizer que na Bahia, nós temos uma feira que não deixa a desejar a nenhum estado do Brasil ou até do mundo. É uma feira bem completa, bem interessante e que está sendo preparada com os detalhes para receber cada um de vocês. Poxa, bacana. Alexandre Landim, estou chegando ao final, na verdade eu até já extrapolei o meu tempo, geralmente eu gravo 30 minutos, mas o papo foi muito bom. Renderia e rende vários programas desse setor, sem dúvida, né? Mas eu queria o seu minuto final, digamos assim, para que você queira acrescentar, enfim, se convocar de novo o pessoal para o evento, alguma coisa que eu deixei de abordar ou que você queira mais enfatizar, fique à vontade. Pois, Geraldo, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade de falar sobre todo o nosso setor. Eu acho que a gente, todos nós, nos dedicamos à indústria, às nossas empresas, e às vezes, quando a gente tem esse amor, essa vontade, a gente precisa de canais como o seu para poder falar. Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a Federação das Indústrias, na figura do Carlos Henrique, toda a diretoria, o SESI, Senai, IEL, e todos aqueles ligados, a forma com que abraçam o nosso Sinduscom, o nosso setor, os associados do Sinduscom, e convidar vocês para, quem quiser conhecer o Hub da Construção, quiser ver um monte de solução interessante, inovadora, que venha visitar, é um espaço que é aberto, dá uma ligada para o Sinduscom, também entra no site, ou pelo Instagram, manda uma mensagem, tem muita coisa boa e nova acontecendo lá, e quem não quiser também participar da nossa Sexta da Construção, esse encontro semanal nosso, que tem uma diversidade de temática, também é convidado, e quem, mesmo assim, que for para todos os dois, não percam a Constru Nordeste, que está fantástica. Essa terceira edição é uma edição que a gente vem melhorando a cada ano, aprendendo a cada ano, reaprendendo a cada ano, a fazer melhor uma feira muito interessante para a nossa cidade, para o nosso estado e para a nossa indústria, que se manifesta lá nesses 3 dias, 15, 16 e 17 de outubro. Obrigado, Alexandre. Alexandre Landim, presidente do Sinduscom Bahia, terminando mais uma edição do nosso Webinar da Indústria, agradecendo também a nossa FIEB, patrocinadora e apoiadora do nosso programa. Até o próximo.